Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e hoje eu trago uma lista com 7 ótimas séries de terror e suspense recentes. E quando eu digo recente, eu quero dizer de 2024 pra cá. Tem série dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, enfim, a lista tá bem variada com recomendações fora do radar, só dica top, eu tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês. Bora conhecer essas séries depois da vinheta. Histeria, com exclamação no final, é uma série de terror produzida nos Estados Unidos, lançada em 2024, misturando horror, suspense e uma forte crítica social, tudo ali embalado na estética dos anos 80 nos Estados Unidos. Ambientada durante o auge da chamada Satanic Panic, período em que os Estados Unidos viveram uma paranoia coletiva sobre cultos satânicos, a série usa esse contexto histórico como base para construir uma narrativa inquietante e surpreendentemente atual. A trama acompanha um grupo de adolescentes que formam uma banda de heavy metal em uma pequena cidade conservadora, quando um desaparecimento misterioso acontece e a comunidade rapidamente começa a associar o ocorrido à banda, à música do demônio e a suspeitos rituais satânicos. Aqui um parêntese, tá? Que eu e o editor aqui do canal já estivemos em uma banda de metal, a gente já teve em uma banda de metal. E se o editor for gente boa, ele vai colocar uma foto dessa época aí. Bom, não faz bem pra mim, porque eu tava ridículo nessa época, mas enfim, vamos ver se ele acha uma foto que não seja muito constrangedora. Mas voltando aqui pra trama, a série mergulha em uma escalada de desconfiança, medo coletivo e histeria moral, onde boatos passam a valer mais do que fatos. O terror e histeria não vem apenas do sobrenatural, que tá presente, mas nunca escancarado, e sim da forma como o medo se espalha socialmente. A série trabalha muito bem a ideia de que o verdadeiro perigo pode estar na reação das pessoas, nas acusações sem provas, e no efeito dominó da paranoia. Visualmente a série acerta em cheio, né? Figurinos, trilha sonora e fotografia evocam muito bem os anos 80 sem parecer caricatos. A trilha pesada ajuda a reforçar o clima de rebeldia e opressão, enquanto a direção sabe alternar momentos de humor ácido com sequências realmente desconfortáveis. O elenco jovem também segura bem o peso emocional da história, tornando os personagens fáceis de acompanhar e de defender. Histeria é daquelas séries que começam parecendo algo mais leve ou estilizado, mas aos poucos revelam um lado bem mais sombrio. É uma ótima pedida para quem curte horror psicológico, paranoia coletiva e histórias onde o medo nasce tanto do invisível quanto do comportamento humano. Atualmente a série está disponível na HBO Max e na assinatura Premium da Prime Video. True Haunting no Brasil, Medo Real, é uma série de terror sobrenatural produzida nos Estados Unidos e que foi lançada em 2025. A proposta é de ser uma série documental, ou seja, no final das contas é um documentário, mas é produzido pelo James Wan, famoso no universo de terror e tem o estilo cinematográfico dele, o que acaba gerando uma produção bem original. Cada episódio apresenta uma nova história, normalmente centrada em famílias ou indivíduos comuns que passam a conviver com fenômenos inexplicáveis dentro de casa. A série alterna entre entrevistas, reconstituições e encenações mais cinematográficas, criando um equilíbrio interessante entre o tom documental e o terror narrativo tradicional. Não há pressa em assustar, o foco aqui está na construção do ambiente e na sensação de que algo invisível está sempre à espreita. O grande diferencial de True Haunting é o quanto ela leva a sério os seus relatos. Mesmo para quem é cético, a série evita exageros visuais e sustos gratuitos, preferindo trabalhar com ruídos, sombras, movimentos sutis e mudanças de comportamento. A ideia não é provar nada, mas sim colocar o espectador no lugar de quem viveu aquelas experiências, reproduzindo a dúvida, o medo e a sensação de perda de controle. Outro ponto forte é o tom emocional. Muitas histórias lidam com luto, culpa, isolamento ou conflitos familiares, usando o sobrenatural como algo que se infiltra em fragilidades já existentes. Isso dá mais peso às narrativas e evita que a série caia no sensacionalismo comum a esse tipo de produção. O horror aqui não tá só no que aparece, é o impacto psicológico que fica. Vale a pena assistir, especialmente se tu gosta de terror sobrenatural mais contido e atmosférico. True Haunting não busca chocar o espectador o tempo inteiro, mas cria uma sensação constante de inquietação. É uma série que funciona melhor no silêncio, com atenção aos detalhes e que aposta no medo clássico, aquele que surge quando tu começa a desconfiar do próprio espaço onde vive. Atualmente a série está disponível na Netflix, então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Agora aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal, todo apoio de vocês conta muito, é por causa da interação de vocês que o canal consegue sobreviver até hoje, mesmo entre os canais maiores. Segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente tem conteúdo mais ágil, pocket pra vocês que tem pressa, conteúdo curtinho sempre com dicas novas de filmes e séries pra vocês. Deixa um comentário aí também, conta qual foi a série de terror mais recente que tu assistiu e curtiu, e conta pra nós por que tu gostou. Dito isso, eu, o editor, o Pablo, toda a equipe do Capivara Zumbi, agradece demais o apoio de vocês. Agora bora pro resto da lista.
The Crypt Tapes é uma série de terror psicológico que foi lançada em 2024, produzida nos Estados Unidos, e que expande o universo iniciado nos filmes Creep. Aqui a proposta é transformar aquela sensação desconfortável dos filmes em um formato episódico, explorando diferentes encontros registrados em vídeo, sempre sob o ponto de vista de alguém que achou que estava aceitando apenas um trabalho simples. Cada episódio funciona quase como um curta independente, centrado em gravações supostamente inofensivas que rapidamente começam a sair do controle. A série mantém a estética de found footage, com câmeras estáticas, enquadramentos estranhos e longos silêncios, criando a impressão constante de que algo está errado mesmo quando nada acontece de forma explícita. O terror vem mais da expectativa do que da ação em si, às vezes. O personagem central, conhecido pelos fãs como Peach Fuzz, continua sendo o grande eixo da série, mas The Crypt Tapes evita transformá-lo em um vilão carismático ou exagerado. Pelo contrário, aqui ele segue imprevisível, desconcertante e difícil de ler. A série brinca o tempo todo com a dúvida entre brincadeira, performance e ameaça real, deixando o espectador em um estado constante de alerta. Um dos maiores méritos dessa série é entender que o medo aqui nasce da intimidade forçada. Conversas longas demais, perguntas invasivas, mudanças sutis de tom e comportamento, não há pressa em chocar, e quando algo perturbador acontece de verdade, geralmente é rápido, seco e sem aviso. É um tipo de terror que se infiltra devagar e acontece rapidamente. Vale muito a pena assistir, especialmente para quem gosta de terror desconfortável, minimalista e psicológico. The Crypt Tapes não tenta reinventar o gênero, mas aprofunda uma ideia que já era forte: o medo de estar sozinho com alguém que claramente não joga pelas mesmas regras sociais que a maioria das pessoas. É uma série curta, intensa e perturbadora, daquelas que não dependem de sustos fáceis, mas de uma sensação de invasão. Atualmente pode ser encontrada na assinatura Premium da Prime Video. Agora é hora do palhaço, porque eu não poderia deixar de citar It, Welcome to Derry, que foi lançada em 2025. Ambientada décadas antes dos eventos de It, a série expande o universo criado pelo Stephen King ao olhar para a cidade como o verdadeiro protagonista. A série troca a lógica do grupo de crianças contra o mal por uma investigação mais ampla sobre como Derry funciona, suas rotinas, suas peculiaridades e a estranha normalidade em que certas coisas são ignoradas. É menos sobre sustos imediatos e mais sobre o clima, a antecipação e o desconforto. A narrativa aposta em histórias aparentemente independentes que aos poucos começam a se encaixar. Pequenos acontecimentos, tragédias locais e comportamentos estranhos formam um mosaico que revela como o horror se infiltra no cotidiano da cidade. A série confia bastante no espectador, nem tudo aqui é explicado de imediato, e parte do medo nasce justamente dessa sensação de que tem algo errado, mas ninguém sabe explicar exatamente o que é. Visualmente, Welcome to Derry é muito cuidadosa. A reconstrução da época ajuda a criar uma atmosfera opressiva onde tudo parece um pouco fora de lugar, mesmo nos momentos mais banais. Personagens são construídos de forma gradual, com destaque para figuras comuns, famílias, trabalhadores, adolescentes e autoridades locais. E o terror surge do contraste entre vidas normais e eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Em vez de apostar o tempo todo no sobrenatural explícito, a série prefere mostrar como o medo se espalha pelos boatos, pela omissão e pela violência silenciosa. Para quem já conhece It, a série funciona como um aprofundamento da mitologia. Ela se sustenta sozinha como uma antologia de horror urbano. Vale a pena assistir independentemente. A série está disponível na HBO Max e na assinatura Premium da Prime Video. Andera, também lançada em 2025, é uma série de terror que mergulha numa abordagem mais intimista. Premiada fortemente pelo horror psicológico e no suspense sobrenatural, explorando medos ligados à culpa, à fé e ao impacto de segredos mal resolvidos, a série é ambientada na Índia contemporânea e usa elementos culturais e sociais locais não como pano de fundo exótico, mas como parte essencial da atmosfera e da lógica do terror que constrói. A trama acompanha personagens comuns envolvidos em eventos aparentemente banais, que pouco a pouco revelam conexões com forças obscuras. O roteiro avança de forma paciente, preferindo criar tensão através de silêncios e desconfortos, e pequenas rupturas na rotina, em vez de apostar em coisas assim como sustos e monstros constantes. O horror surge quando o cotidiano começa a se deformar, e não quando algo explode na sua cara. Um dos aspectos mais interessantes é como ela incorpora crenças, mitologias e tabus indianos de forma orgânica. O sobrenatural não é tratado como algo distante ou fantástico, mas como uma presença possível, praticamente aceita ali no lugar, o que torna as situações ainda mais perturbadoras. Isso dá à série uma identidade própria que é distante do terror ocidental mais tradicional. Visualmente, a série trabalha com iluminação baixa, espaços fechados e ambientes urbanos degradados, reforçando a sensação de aprisionamento emocional. A fotografia evita exageros estilísticos, optando por um realismo sujo que faz o terror parecer próximo e palpável.
Mesmo cenas aparentemente neutras carregam uma tensão constante, como se algo tivesse sempre prestes a emergir. Undead é uma série que não entrega tudo de bandeja. Ela confia na inteligência do espectador, constrói o medo de forma progressiva e usa contexto cultural como parte do horror, não como explicação. No dia que eu gravo este vídeo, a série está disponível na Prime Video. Aliás, se tu curte produções de terror e está procurando uma lista com recomendações de filmes não hollywoodianos, ou seja, se tu quer mergulhar em umas histórias diferentes, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais esse vídeo aqui do canal com filmes não hollywoodianos, em idiomas variados. Inclusive, um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos tá nessa lista. Confiram lá assim que o vídeo de hoje terminar. Video Nasty é uma série britânica de terror que mistura o gênero também com suspense e comédia, com uma dose consciente ali de metalinguagem, explorando o pânico moral em torno de filmes proibidos e do medo social que eles podem despertar. O título faz referência direta ao termo usado no Reino Unido dos anos 80 para se referir a fitas de vídeo consideradas perigosas ou corruptoras, e a série bebe diretamente dessa paranoia cultural. A história acompanha personagens envolvidos com o mercado clandestino de fitas VHS, onde determinados filmes não são apenas chocantes, mas parecem carregar algo além da violência gráfica. À medida que esses vídeos circulam, eventos estranhos começam a se manifestar na vida de quem entra em contato com eles, borrando a linha entre ficção e realidade de forma gradual e inquietante. Video Nasty não trata apenas de maldições ou fenômenos sobrenaturais, mas do medo coletivo, o receio de que certas imagens possam influenciar comportamentos, corromper jovens ou despertar algo que deveria permanecer reprimido. O horror nasce tanto do conteúdo das fitas quanto da reação da sociedade a elas. A série é ideal para quem gosta de misturar humor ácido e terror que dialoga com a própria história do gênero. Infelizmente não tá nos streamings brasileiros, então pega teu tapa-olho, teu navio pirata, teu papagaio e boa sorte nos mares torrentosos da internet. By the Gaurav Tiwari Mystery é outra série indiana aqui na lista de hoje, lançada em 2025, inspirada na vida e nos casos reais de Gaurav Tiwari, um dos maiores conhecidos aí investigadores paranormais da Índia. A trama acompanha Gaurav, um investigador cético na forma de trabalhar, mas aberto à possibilidade do inexplicável. Cada episódio explora um caso diferente, envolvendo casas assombradas, entidades, possessões e fenômenos estranhos, sempre com foco em relatos, entrevistas, registros e reconstituições. A série deixa claro que não está interessado apenas no susto fácil, mas em construir tensão progressiva e um clima constante de inquietação. O terror aqui é mais psicológico e atmosférico, baseado em observação e na sensação de que algo está errado mesmo quando nada acontece. Isso aproxima bastante a série de produções como Arquivo 81, que a gente já citou aqui no canal, e A Hora do Diabo, que também já citamos em outras listas aqui do canal, mas com uma entidade cultural muito própria aqui no caso dessa série indiana. Outro ponto forte é como a série trabalha o conflito entre razão e fé. Gaurav não é retratado como um caçador de fantasmas caricato, e sim como alguém que tenta aplicar lógica, ciência e método em situações onde essas ferramentas parecem insuficientes. Isso dá peso emocional aos episódios e evita que tudo soe apenas como sendo descartável. Vale muito a pena assistir se tu curte terror sobrenatural mais sério, investigativo e pé no chão, especialmente vindo fora do eixo dos Estados Unidos e da Europa também. Não é uma série para quem busca ação constante, mas para quem gosta de clima, mistério e daquela sensação persistente de desconforto mesmo depois que o episódio acaba. Ainda mais, é uma baita chance aí para assistir algo diferente, né, com uma cultura diferente, como é o caso aqui da cultura indiana. Essa é mais uma que infelizmente não tá nos streams brasileiros, então boa sorte procurando nos mares torrentosos da internet. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de séries e filmes para tu assistir. Não esquece do like na descrição para ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito, é por causa da ajuda de vocês que a gente consegue sobreviver aqui no YouTube mesmo em meio a canais muito maiores que nós. Dito isso, eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!